Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas sobre política e sobre as coisas do Brasil, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Essa semana, dia 15 de novembro, as pessoas estão convidando para mais um protesto com o objetivo de pedir impeachment da presidente reeleita e pedir intervenção militar. E assim, eu quero dizer que um protesto no Dia da República, ele só é válido se ele promover, defender valores da República, o espírito republicano. O maior símbolo, o maior instrumento da República são as eleições, que com o objetivo da alternância dos mandatários. E você questionar o resultado da eleição, porque foi eleito o presidente que não é da sua preferência, você está negando o espírito republicano. Então, assim, eu acho totalmente incoerente, totalmente contraditório e sem valor esse protesto com essa justificativa, Justificar um direito que todos nós temos, Mas a gente também não pode também fazer um protesto em que a gente dá o ônus para outras pessoas, Um protesto, assim, para ele ser respeitado, ele tem que, representar o seu sacrifício, O que você tem a perder com esse protesto, Porque é um protesto comodista de cartazinho na mão e faixas e, não é nada relevante no meu ponto de vista. Na nossa república nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, a gente precisa compreender que o poder legislativo é o poder mais próximo do povo, é o que representa a vontade do povo, e a gente precisa, assim, cobrar coerência do sistema republicano, através dos nossos parlamentares, do seu parlamentar eleito, do partido de sua preferência, E nós que somos da direita, nós temos, assim, poucas opções, E as opções que nós temos, elas são falhas e são incoerentes, Então a gente precisa fortalecer o nosso patrimônio moral, de direita, E quando eu falo moral, não é moralismo religioso, falando de moral naquilo que nos caracteriza enquanto direita. Porque nós nos acomodamos, nos acovardamos ou fomos sabotados pela mídia, mas durante muito tempo não se sabe o que é direita. Tudo que se fala a respeito de direita, de capitalismo, são tudo pedras jogadas pela turma da esquerda. Então a gente não pode viver nisso. E a gente também não pode criar esse clima de oposição por oposição, porque a pretensão nossa, e vamos ser sinceros, é reconquistar o poder, ou se não conquistá-lo, porque a gente não sabe também se tudo aquilo que teve no passado representava a direita, ou era assim uma questão só de fisiológicos que estavam na direita porque assim a esquerda definiu, até só por essa lógica de oposição. E sem lembrar que esquerda como nós conhecemos, socialista, comunista, ela é um fenômeno de 1900 para cá, Depois que a União Soviética se tornou uma república comunista, que veio esse tipo de polarização. Porque antigamente, no Império, por exemplo, as polarizações políticas eram entre conservadores e liberais, e entre escravocratas e abolicionistas,
depois entre republicanos e monarquistas. Então, as polarizações, elas são restritas ao seu tempo. Então, é assim, e o que foi considerado direita foi aquilo que a esquerda classificou como direita, né? E virou um grande balaio de gato, né? Então, a gente precisa, né, se perceber como direita e indicar, né, que alternativa de governo a gente quer propor, né? E assim, agora, essa alternativa, ela, para mim, não é interessante se ela for baseada no rancor e numa esquerdofobia, né? A gente vê grandes pessoas que estão sendo reverenciadas, né, como referências da direita, Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Lobão, Constantino, né? São pessoas que têm seus méritos intelectuais, de raciocínio lógico, né? Mas eles são mais motivados pelo rancor e por uma mágoa do que dedicados, né, e empenhados em construir um patrimônio, né, que caracterize uma alternativa política, né? Então, assim, eu acompanho muito do que eles dizem, né? Aproveito muito daquilo que eles falam, né? Mas eu não aceito, né, essa esquerdofobia, essa coisa rancorosa que, na verdade, só fortalece, né, a esquerda, porque mordacidade contra mordacidade, né, a gente precisa considerar que a esquerda tem uma larga experiência, né? E assim, então essa questão a esquerda veio como novidade, veio como um processo revolucionário, eles queriam o melhor para o país, para o mundo, e aquilo que é contrário a eles, né, é tido como velho, atrasado, inadequado, né, obsoleto, né, e mal. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa mudar, né? Então, se a gente quer uma alternativa, não pode viver, né, nessa relação de estar debaixo das pedradas da esquerda, né? E jogar pedra na esquerda também é uma coisa que não vai valer muito a pena, não. Então, só que esse processo de que uma coisa é boa e outra coisa é ruim, né, vem de uma distorção do que é dialética, né? Então, assim, a esquerda, né, ela propõe tudo, né? E a maneira dela avaliar as circunstâncias, né, e elaborar suas estratégias, né, fazer uma análise das coisas, né, esse é um método dialético. E nós, como direita, né, não podemos ter essa oposição assim, só de ouvir falar o que os rancorosos dizem, né, e agir cegamente, né, numa oposição por oposição, fazer uma brincadeira semântica de noitilética, né? A gente não pode ser uma oposição noitilética. Nós não podemos ser uma direita noitilética só porque a esquerda é dialética, né? Então, uma coisa que a dialética nos ensina é o processo histórico, né? A gente precisa acompanhar a história. E aí nós temos um grande exemplo, né? O que você sabe sobre os militares, né? Você sabe o que você ouviu falar ou você sabe o que você procurou saber, né? E se você ouviu falar de alguém, quem falou para você, né? E se você foi procurar, né, onde você procurou, né? Quais são as suas fontes, quais suas referências? Eu tenho aqui um grande exemplo que a gente precisa acompanhar. Em 1885, entrou para a escola militar, por atos de indisciplina, entre os quais, ante a revista do ministro da Guerra, atirar ao chão o sabre que deveria apresentar-lhe. Em 1888, foi expulso do exército. Você quer fazer um protesto, né? Esse estudante, aspirante oficial, né, diante da revista do ministro da Guerra, né,
na revista, né, uma comemoração festiva, ele atirou o sabre no chão, né? Isso é um protesto de um militar, né? Ainda aspirante, né? Aí passou a assinar a colaboração para a província de São Paulo, combatendo o governo e pregando a república. Então ele atirou o sabre diante do ministro da guerra porque ele era, né, da escola militar, né, durante a monarquia. E ele era republicano, né? Após ser expulso do exército, fez uma militância no jornal pedindo a república. Reingressou na escola politécnica e, proclamada a república, foi readmitido no exército e promovido. Na escola superior de guerra, não era qualquer um, fez os cursos de artilharia, engenharia militar, Estado-Maior e bacharelou-se em matemáticas, ciências físicas e naturais. Designado professor coadjuvante da escola militar, passou a escrever artigos sobre problemas políticos e sociais. Em 1895, deixou o exército e dedicou-se à engenharia civil. Em 1897, depois de publicar no estado de São Paulo 2 textos sobre a campanha de Canudos, foi convidado pelo jornal a ir à Bahia, onde presenciou os últimos momentos do conflito, matéria-prima de Os Sertões. Isso é um grande exemplo de dialética, né? Euclides da Cunha, né, sua trajetória, formado pela escola militar, republicano durante a monarquia, né? No protesto, foi expulso do exército, né? Depois que surgiu a república, né, foi proclamada, ele foi readmitido ao exército e foi promovido, né? E depois que ele presenciou, né, a ação do governo republicano, né, sobre Canudos, né, ele teve uma decepção tão grande com a república, né? E ele considerou isso uma questão, o maior crime do governo brasileiro contra o seu povo, né? Então, esse é um processo dialético, né? Ele era militar, deixou de ser militar para ser civil, né? Enquanto civil, como se diz, não tirou a dignidade do exército, né? Depois ele foi responsável por grandes obras para mostrar a grandeza do Brasil. Ele trabalhou no Instituto Geográfico, né? Foi secretário de obras aqui no estado de São Paulo, né? Promoveu grandes obras de infraestrutura, né? Então, assim, Euclides da Cunha, ele mostra esse processo enquanto pessoa, né? De você, né, você ser parte do seu tempo, participar das controvérsias do seu tempo e você se reconhecer como indivíduo entre essas guerras que existem, né, de panfletagem, de propagandas ideológicas. Euclides da Cunha é uma grande referência para nós que desejamos o bem para o Brasil, né, e uma grande referência de maturidade, de pessoa que contribuiu muito para que a gente pudesse adquirir a nossa identidade nacional, né? Ele estudou a Amazônia, né? Então, assim, uma pessoa extremamente competente tecnicamente, né? E vamos, né, não só ouvir Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Lobão, Constantino, vamos ler Os Sertões, né? Eu tô deixando essa barba crescer aqui, ó, né, até o dia da República, exatamente para lembrar, né? Esse é o meu protesto simbólico, para lembrar de Antônio Conselheiro, né, liderança comunitária de Canudos, e para homenagear esse grande brasileiro, Euclides da Cunha, um grande exemplo de cidadão e do processo dialético. A nossa república precisa ser aperfeiçoada e vamos fazer isso com amor ao Brasil. Caris Caleiteia para todos vocês.